Vamos começar já falando sobre esse Boletim Focus. Rita, vem conversar com a gente por aqui. Bem-vinda, boa tarde para você. Como é que você enxergou esse resultado do Boletim Focus desta semana divulgado, então, pelo Banco Central? Boa tarde, Muriel. Uma análise foi muito bem feita agora, né, pelo nosso colega aí. Realmente o câmbio foi um presente para o Banco Central. As trapalhadas de Trump tiraram da moeda americana uma grande parte do atrativo como reserva de valor. Então, a gente, quando olha para o real, isso não está acontecendo só com o real. E a coisa mais difícil realmente é prever o que vai acontecer daqui para frente com o comportamento do câmbio. Então, no momento, nós estamos tendo uma relação real-dólar em função de um fluxo surpreendente. Ninguém projetaria um fluxo de dólares para o Brasil da magnitude que nós estamos tendo nos 2 primeiros meses do ano. Mas isso está acontecendo, né, o tal do cielo América, está todo mundo vendendo Estados Unidos, né? A China está aconselhando seus bancos a diminuírem a exposição em títulos americanos, o Japão está vendendo títulos americanos, e com isso, se a gente pega o índice dólar, que é o DXY, o real tem praticamente acompanhado. O DXY, ele mostra o comportamento do dólar em relação às 6 principais moedas do mundo. Então, o DXY acumula, né, uma perda no ano de 8,49%, 8,5%. E o dólar em relação ao real está desvalorizando 10,25%. Então, eu só estou querendo mostrar que é uma tendência global. E outros países emergentes também estão recebendo esse presente aí de controle de inflação, porque o preço das commodities é em dólar. Então, quando você tem preço de commodity em dólar e um dólar mais fraco, então você tem uma inflação mais benigna, né? E é por isso que nós estamos pela 7ª semana consecutiva vendo a nossa inflação ser reduzida. O que pode, inclusive, ajudar a calibragem do Banco Central. Eu estava um pouco mais pessimista, achando que o primeiro corte seria de 0,25. Mas hoje, por exemplo, o dólar está tomando tombo. Agora está 5,14. Quem diria? Ano de eleição, ninguém esperava por isso. Então pode ser que o Banco Central na reunião de março, ao invés de cortar 0,25, vá direto aí no meio. Já tem gente otimista falando em 0,75. Agora, em relação aos outros dados que foram modificados nas projeções do Boletim Focus, em relação ao crescimento, nós tivemos na semana passada a divulgação do IBC-BR. Então, existe o chamado carrego, né? Então, os números para o PIB de 2025 foram ligeiramente alterados para cima. Então, o PIB que vai ser anunciado dia 3 de março deve crescer aí, a gente deve ter um crescimento em torno de 2,3%. E com isso, já estamos tendo uma variação para cima no PIB de 26. E tivemos uma redução na taxa Selic para o final, que coisa boa. Daí, esse comportamento do dólar que tem ajudado a combater a inflação e, consequentemente, pode ajudar aí o Banco Central a fazer uma calibragem mais forte no primeiro corte de juros. Mas chamo a atenção para o horizonte relevante do Banco Central, que é 2027. Nada mudou. Porque esse capital, esse fluxo que está entrando aqui no resto do mundo, nos emergentes, esse capital ele é muito volátil e algum tipo de mudança pode fazer esse dinheiro ou parte dele ir embora. E a gente tem que lembrar que o Brasil não sanou o seu problema mais básico, que são as contas públicas, né? Nós estamos aí indo para uma relação dívida-PIB, buscando aí 90%. Nós estamos pagando 1 trilhão de juros por ano. Então, o Brasil não arrumou a casa. O que nós estamos vivendo é um bônus que nos foi dado pelas trapalhadas de Trump, que, de novo, né, mexeu aí, perdeu na Suprema Corte e veio com essa tarifa aí de 15%, era 10%, já virou 15%. Então vamos ficar atentos, porque esse capital é um capital volátil em consequência de uma desvalorização do dólar como reserva de valor. O dólar perdeu atratividade pela forma que Donald Trump tem conduzido a política americana.
Pois é, Rita, eu queria justamente a sua percepção diante desse movimento feito por Donald Trump, que inicialmente anunciou a tarifa de 10%, depois no fim de semana já corrigiu e falou não, a tarifa vai ser de 15%, seguindo a seção 122 da Lei de Comércio dos Estados Unidos. Queria entender a sua percepção desse movimento feito por Donald Trump, depois que teve derrubado as tarifas globais pela Suprema Corte. Trump sendo Trump, né? O limite que ele pode usar dessa seção 122 é exatamente os 15%. Então ele tinha anunciado 10% e depois ele corrigiu para 15%. E quando que você pode usar essa seção 122? Quando o país corre risco no seu balanço de pagamentos, e é o que vai acontecer. Se todo mundo quiser entrar aí para reaver a tarifa que foi paga, o Trump vai ter que devolver 50% das receitas que ele colocou para dentro desde que ele iniciou esse tarifaço no dia 2 de abril do ano passado, quando ele tomou posse. Então, realmente, a situação a gente tem que ir acompanhando, e para o Brasil ela é muito boa, porque nós somos muito penalizados com a tarifa de 50%, que caiu depois em função da necessidade de combater a inflação nos Estados Unidos. Aí os alimentos, né, carne, café, aí os americanos voltaram atrás. Mas nós temos outros setores que foram duramente penalizados e que continuaram com a tarifa muito elevada. Então, para os produtos brasileiros, para o Brasil, que tinha sido altamente penalizado com 50%, foi muito bom, mesmo sendo 15%. Mas olha só o desespero de Trump, ele anunciou 10%, depois ele foi no limite, que é 15%. E cenas dos próximos capítulos virão, porque dependendo do que acontecer em se tratando de os Estados Unidos vão ter que devolver parte dessas receitas, então, por causa disso, eles recorreram a essa seção 122 por causa do risco no balanço de pagamentos. Aí a dívida americana o Trump queria, de certa forma, equacionar, ele falava em distribuir dividendos para os americanos em cima dessas tarifas, né, dividendos sociais. Isso aí, por enquanto, foi tudo por água abaixo, né, e foi na Suprema Corte. Vamos ver o que Trump vai aprontar daqui para frente. E você sabe, Rita, que a gente está aqui de olho nas notícias que vão chegando a todo tempo, e a gente acabou de receber uma notícia que a União Europeia decidiu congelar a tramitação do acordo comercial com os Estados Unidos depois da decisão da Suprema Corte. A gente pode ter até uma reversão, portanto, de vários outros acordos com os Estados Unidos depois desse cenário. Agora, como é que você enxerga isso para o próprio país, Estados Unidos, e o quanto que isso pode respingar também aqui no Brasil? Olha, pouco antes da gente começar a conversar aqui, eu estava acompanhando as notícias e o Trump já estava falando que quem ameaçar fazer gracinha por causa da derrota na Suprema Corte com os acordos já firmados, que ele iria elevar as tarifas. Elevar como? Então, ele já estava até antevendo o que vai acontecer. Então, esses acordos vão todos ser revistos, né? E é claro, dessa vez com os Estados Unidos numa posição bem mais fraca e vulnerável do que eles tiveram até agora, antes dessa derrota de Trump na Suprema Corte. Então agora o Trump, que é dito, né, como um grande negociador, ele vai ter que realmente negociar sem colocar a faca no pescoço de todo mundo. Então nós vamos ter um rearranjo aí, e isso, é claro, traz incerteza. E quando você tem incerteza, o que nós podemos esperar é muita volatilidade nos mercados e, como eu havia dito agora há pouco, uma perda de credibilidade, uma perda de atratividade da moeda americana como reserva de valor. Muito bem, Rita Mundim, obrigada mais uma vez pela conversa. Uma boa semana para você. Para nós todos. Obrigada.